Boa noite, queridos amigos do Face. Mais uma vez passamos por aqui para trazer mais uma mensagem de esperança nessa situação que nós estamos vivendo agora. Todo mundo está vivendo uma situação, é uma situação mundial que estamos passando, que aqui não existe mais rico nem pobre, nem abastado ou menos abastado. Aqui todos são pegos de surpresa de uma situação que há 3 meses atrás ninguém sonhava que estivéssemos passando o que passamos neste devido momento. Mas nós sabemos, como já falei nesses dias, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, tudo que está acontecendo sob a permissão de Deus. Deus não está em dificuldade para resolver essa situação. Ele vai dar o basta no seu momento. E por isso temos que, não nos resta nada a não ser colocar o nosso olhar a Deus. E esse texto de 2 Crônica 20 é um texto que eu já tenho lido muito e sempre tem me confortado em diversas situações da vida. E também nessa situação que estamos vivendo agora, nós vamos ver logo mais, que é a oração de Josafá, é a oração que nós devemos fazer agora. Então, nós lemos em 2 Crônicas 21, depois disso sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem a ti uma grande multidão de Edom, além do mar, eis que já estão em Azon Tamar, que é em Gedi. Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Já nesses primeiros versículos nós vimos então que havia um grande exército que ia lutar contra Judá. E Josafá ficou com medo. E essa situação que nós vivemos agora, nós vemos que todo mundo está possuído de medo. Mas o que fazer com o medo? Nós podemos aprender de Josafá o que ele fez. Ele buscou ao Senhor e mandou fazer um jejum em todo o Judá. Talvez, se Deus colocar no teu coração um jejum, nada mal. E importante é que nós estejamos em constante oração e adoração ao Senhor, mesmo não entendendo a situação, mas nós temos que dizer que Deus é Deus e realmente nos curvar diante dele e fazer o que Josafá fez. E então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então todos buscaram ao Senhor. Eles não se lamentaram, eles não entraram em pânico, mas todos juntos buscaram ao Senhor. E é isso que temos que fazer agora. Todos juntos, mesmo estando em nossas casas, cada um por si, podemos buscar ao Senhor. E graças a Deus nós temos a mídia que nos ajuda muito nesse momento para nós nos comunicarmos. Mesmo pessoalmente não podemos ir abraçar as pessoas neste momento. E o que Josafá fez? Pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, não és tu no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. É essa oração que podemos fazer agora, neste momento. Nós podemos dizer: tu és Deus, tu estás no céu, tu governas sobre todos os povos e nações. E tu só precisas falar uma palavra e esse vírus está desativado. Nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Questionando Deus, né? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti,
pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa é a oração que eu aconselho a cada um de nós de fazermos. Mas não esqueçamos, primeiramente, nos humilharmos diante do Senhor, como este povo fez, como Josafá fez. E quando ele começou a orar e buscar a Deus, aí passou todo medo passou. E de repente, no meio desse povo, se ergueu um profeta. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis como nos recompensam vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Aí ele falou do problema. Nesses últimos versículos que eu li, ali ele descreve qual é o problema e qual é a sua angústia. E assim nós podemos dizer, Senhor, eu tenho medo, eu realmente estou com medo. A minha angústia é grande, mas Tu és maior do que toda a nossa angústia, todo o nosso medo. E se a gente ouve muitas notícias, o medo aumenta. Por isso nós temos que dar mais vazão, mais tempo ao louvor e adoração. E ali vai diminuir o nosso medo. E a confiança vai crescer em nossa vida. Então, adiante ele diz, nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que haveremos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nesse versículo ele mostra, ele capitula, ele diz, nós não sabemos mais o que fazer. E muitos líderes e muitas pessoas em posições-chave talvez estejam nessa posição, não sabendo mais o que fazer. E por isso temos que pedir por todas as pessoas que estão em lugares de chave, uns lugares importantes, que têm uma grande influência ao seu redor, que essas pessoas tenham muita graça e sabedoria e que eles buscam ao Senhor. E ele diz, os nossos olhos estão postos a ti. Se nós não sabemos mais adiante, só nos resta o que Josafá fez, os nossos olhos estão postos em ti. E aí entra nova coragem, nova energia em nossa vida. E todo medo vai se dissipar. E todo Judá, agora vem a resposta do povo, e todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. E nós estamos vivendo uma situação que os grandes, os pequenos, os homens, as mulheres, as crianças estão diante do Senhor. E só podemos nos curvar diante do Senhor. E eu sempre fico impressionada quando eu recebo mensagens vindo da boca de crianças. Deus, em nossos tempos, está usando muito as crianças para trazer mensagens importantes ao seu povo. E aí, o que aconteceu? Depois que eles colocaram todo o seu problema diante do Senhor, depois que eles desabafaram o seu coração, o que aconteceu? Aí Deus veio com a resposta. E a resposta ele mandou através de um homem, que era o seu servo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim como vos diz o Senhor, não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. E aqui nós temos que dizer, a peleja não é nossa, né, contra esse vírus, a peleja é de Deus. E aqui diz, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Quer dizer, Ele vai lutar por nós, Ele vai designar o fim dessa crise. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis nas extremidades do vale de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém
lançaram perante o Senhor para o adorarem. Essa é a nossa postura. Nos lançarmos, prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és Deus e nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome. E vamos então estar ciente que o Senhor tem uma luz para nós dentro desse mundo escuro, dentro dessa escuridão. Eu deixei uma vela aqui. Por quê? Eu tive um sonho essa semana e eu acho que foi um sonho profético. Eu esqueço muitos sonhos, mas aquele sonho está bem vivo em minha mente. Eu sonhei que vinham três homens bem encapuçados, pretos. Era horrível de olhar para eles. Eles vinham à frente de um cortejo. E depois, pouquinho depois, tinha um espaço lá no meio, veio uma noiva com um vestido bem largo, cheio de flores e uma vela acesa. E ela ria, que era assim, uma alegria assim contagiante. E quando eu acordei de manhã, Deus me deu a interpretação. Então, o que está vindo por aqui é algo escuro, assustador. Mas logo atrás veio a noiva. E isso nos mostra que Deus tem uma luz para nós. Deus tem uma saída para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.